Olá pessoal, estamos voltando para agora receber a Catiana, ela que é conselheira do 16º plenário e está na comissão de cadastro de psicólogas para atendimento online. Eu estou aguardando o convite na solicitação para que a Catiana entre na live e a gente possa começar o nosso último bloco, certo? Catiana, ela é professora universitária e tem desenvolvido os trabalhos enquanto conselheira na comissão de comunicação, na comissão de cadastro de psicólogas para atendimento online e ela também está na comissão de interiorização, que é uma comissão do nosso conselho, e também coordenando, no caso ela coordena a comissão de licitação do CRP03. Estou aguardando o convite da Catiana para que a gente possa começar. Certo? Agora com Catiana, ela pediu que a gente deixasse aqueles comentários abertos, então com solicitação dela vocês vão poder ir comentando no decorrer, porque ela. Só um instante, gente, ela está chegando. Boa noite, bem-vinda, Kátia. Eu te apresentei ao pessoal. Tentar. Será que sem o fone fica melhor? Às vezes Tô falha, tentando. mas veja como você Tá. prefere fazer aí, certo? Sem o fone. Conte comigo, estou aqui anotando, então, já que os comentários vão ficar abertos, certo? O que precisar é só chamar. A fala está com você, eu te apresentei para o pessoal. Boa noite, né, a todas e todos. Estamos aqui de novo para falar um pouquinho sobre o atendimento online, né? E aí hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a questão da nova resolução e algumas outras informações. Estão conseguindo me ver agora? Eu estou Eu tentando consigo adequar. ver, eu consigo ver. Importante, a Gabi falou que não estava vendo. Será que é só com Tá a vendo Gabi agora? ou vocês? Não, acho que era a posição que estava aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do atendimento online, né, que tem aí decorrido muitas dúvidas da categoria. E aí eu vou trazer um pouquinho como que está esse cenário a nível nacional mesmo, né? Porque tem muitas pessoas que estão mandando mensagem para a gente falando sobre a questão de estar tendo dificuldade no acesso da plataforma EPC. Assim como o próprio Renan trouxe na sua fala que a gente precisa ter as questões éticas, técnicas e um pouco de calma, isso também a gente pode evidenciar em relação à questão do sistema EPC, né? E aí eu trago, de modo geral, assim, a informação sobre como que está esse cenário a nível nacional. Então, assim, antigamente, desde a implantação da plataforma, né, dos 14 meses que a plataforma foi instituída, a gente tinha aí um limite de acesso muito pequeno, né, pelas pessoas da plataforma. Com a nova resolução, as informações do Conselho Federal de Psicologia para que os atendimentos presenciais eles fossem ofertados agora de forma remota, através das tecnologias de informação e comunicação, o sistema ele passou a ter uma acessibilidade muito frequente. Então, hoje, em um único mês, né, especificamente no mês de março, que foi quando se iniciou a solicitação para que esses profissionais realizassem o cadastro na plataforma, para continuar seguindo com seus atendimentos de forma online, a gente já recebeu mais de 30 mil novos cadastros. Né? Então, isso a nível nacional. E a gente acaba superando esse período desde quando foi instituído aí a plataforma PC. Hoje, o número de acesso também aumentou. Então, nós temos aí uma média de 170 mil acessos diariamente pela procura aí, e mais de 1.800.000 só foram realizados no mês de março. Então, assim, toda tecnologia ela é preparada para uma quantidade específica e vão existir algumas necessidades para que sejam se adequadas. Então,
Se caso o profissional buscar acessar a plataforma, e aí eu já trouxe em lives anteriores aqui, que acessando a plataforma no horário mais comercial, o fluxo de acesso, por ele ser maior, a tendência é que demore, fique um pouco mais lenta essa plataforma. Então, a nossa própria psicóloga técnica aí, antes ela conseguia fazer um acesso, uma atualização a cada 5 minutos de um cadastro, hoje ela está tendo aí uma lentidão, porque demora em média 30 minutos para poder conseguir fazer o acesso para essa plataforma. E aí o TI do CFP, né, do nosso Conselho Federal, tem buscado aprimorar essa infraestrutura para que os próprios profissionais consigam também ter uma acessibilidade mais tranquila, sem erros, sem dificuldades, e dar continuidade à efetivação dos seus cadastros, né? Outra dúvida que teve muito frequente relacionada ao atendimento online e que a gente ainda estava aguardando um retorno até para orientar a categoria é em relação aos planos de saúde do atendimento online. O Conselho Federal de Psicologia ele publicou uma nota que estava em diálogo, né, com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, e aí, dia 25/3, houve uma orientação já aprovada pela Agência Nacional de Saúde para que os planos de saúde efetive, né, para seus pacientes as solicitações de adequações para esses formatos de modalidade online. Então, para os atendimentos, existiam prazos, né, para esses atendimentos. A única questão que agora eles estão orientando é que é uma resolução, que é a resolução normativa número 259, já tinha essa solicitação, só que eles agora pedem para que seja formalizado aí essa busca pelos atendimentos. Então, vão ter alguns serviços que não são característicos de urgência e emergência, que serão suspensos, mas terão outros serviços que deverão permanecer. E a psicologia, ela se enquadra nessa modalidade e tendo até a demanda de aumento das sessões em relação à busca desse serviço. Né? E a gente agora está aguardando mais informações sobre algumas dúvidas que alguns profissionais têm sobre o processo de repasse, como que vai ficar essa questão do repasse. Isso ainda não foi posicionado para nós, enquanto conselho, até para a gente poder orientar a categoria como que vai ficar em relação a isso. Mas tanto a Agência Nacional de Saúde Suplementar como o CFP já estão alinhados sobre a adequação dos serviços na modalidade online, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão da nova resolução, né? Então, a gente vem falando e reforçando aí que os profissionais têm que adequar os seus serviços por meio das TICs com a resolução 11 de 2018. Algumas demandas da resolução 11 de 2018, elas impediam que o serviço do profissional fosse executado diante esse processo, diante essa situação, esse cenário que a gente vive da pandemia. Né? Então, situações de emergências e desastres, situações de violências, situações relacionadas à urgência e emergência, todas essas elas tinham características específicas de como devem ser direcionados os atendimentos, né? Após diálogos e os próprios regionais em diálogo com o Conselho Federal, buscando alinhar para que esses profissionais tivessem aí de forma adequada a continuidade da prestação dos seus serviços na modalidade, tanto online ou qualquer outra forma de TICs que vier a utilizar, surgiu a nova resolução temporária durante esse contexto da pandemia, que é a resolução 04 de 2020. Né? E aí essa resolução, ela traz algumas informações para que o profissional consiga, a partir de agora, efetivar esse serviço
sem descumprir a resolução anterior. Alguns quesitos da resolução anterior, eles vão permanecer adequadamente, mas algumas prestações de serviços, elas necessitavam que fossem suspensos aqueles artigos para que o profissional não infringisse nenhuma condição ética, né? Diante da resolução e do Código de Ética. Então, a resolução, ela traz que o profissional, ele ainda deve, para prestar esse serviço por meio da TIGS, nesse período de pandemia, ele vai passar agora a ofertar o serviço nessa modalidade. O artigo 2º, ele traz explicando que o profissional permanece tendo que cumprir o Código de Ética e todas as informações sobre a prestação de serviço por meio de tecnologias de informação e comunicação. Ele traz no artigo 3º que o profissional ele tem que fazer o cadastro prévio na plataforma do EPSI e dúvidas relacionadas a essa informação, também manter aí o contato com o Conselho Regional de Psicologia. No caso nosso aqui da Bahia, a gente tem uma comissão instituída que o profissional ele pode, em caso de orientações sobre o que como mais detalhes da questão do atendimento online, ele faz na comissão, tira essas dúvidas na Comissão de Orientação e Fiscalização, que é a COF, mas se ele tem uma dúvida específica da plataforma, das informações necessárias da plataforma, aí acessa diretamente a psicóloga técnica da comissão, que ela vai dar mais informações específicas relacionadas a isso. Então, ele tem que manter, nesse artigo 3º, no inciso 1º, ele tem que manter o cadastro atualizado, ele vai poder prestar esse serviço por meio da tecnologia de informação e comunicação, sem aguardar a emissão do parecer do regional, né, que antes tinha que aguardar, aí liberou-se previamente em relação dos meses de março e abril, mas diante do contexto, está indefinido essa questão de como solucionar, né? Então, dentro desse período, o profissional ele vai ter aí essas questões relacionadas sobre essas orientações. E aí, o artigo mais importante é o artigo 4, que ficam suspensos o artigo 3º, o artigo 4º, o 6º, o 7º e o 8º da Resolução 11 de 2018. Então, o artigo 3º, na 11 de 2018, é quando o regional tinha que avaliar os critérios para esse profissional fazer a inscrição, então não há necessidade no momento disso, provisoriamente. O artigo 4º, né, que ele especificava mais detalhadamente aí como proceder com essas informações dessa inscrição. E o artigo 6º, ele traz sobre a questão da urgência e emergência, o artigo 7 sobre as questões de violência e o artigo 8º, que é sobre as situações de emergências e desastres, né? Então, esses eram os 3 artigos mais específicos que vetavam a execução da prestação de serviço do profissional por ter essa resolução vigente e não ter nenhuma outra sobrepondo esta, né? Especificando nenhum outro critério. O profissional ele deve seguir os demais artigos que constam na Resolução 11 de 2018. Então, os artigos que falam sobre a prestação de serviço, sobre essas demandas, então o profissional ele vai continuar normalmente executando conforme está posto na Resolução 11 de 2018. Tá? Aí agora a gente pode abrir se tiver alguma dúvida para a gente poder falar e esclarecendo aí dos profissionais o que tiverem de dúvida. Então, Kátia, muito obrigado pela sua fala. Nós temos algumas dúvidas e algumas considerações. As pessoas mandaram na caixa aqui e também fizeram perguntas no chat. Uma das perguntas que chegou logo foi: quais são as exigências para uma psi atender online? Compreendo que você... Sim, pode falar, desculpe.
o profissional ele tem que estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia, né, da região a qual ele atua, o que ele reside, e tem que estar adimplente, né? Então, essa é o critério que faz e também se inscrever no EPSI. Então, são essas três opções, sequência aí que o profissional ele tem que seguir para ele poder realizar esse cadastro para efetuar aí atendimento via TICS. Perfeito. Como são vistos acolhimentos breves via telefone, cadastro e tem incluído o telefone como tecnologia usada? Essa portaria, se for a portaria do Ministério da Saúde, é que os regionais eles ainda estão em discussão junto com o federal. Luan, tu tá me ouvindo? Acho que deu uma falhadinha Estou aí, ouvindo. tá? Falhou rápido, Então, mas você votou. Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Poderiam colocar aqui no chat se ouve. Deixa eu trocar aqui. Oi, Kátia, me ouve? estou ouvindo. Eu acho que Estou foi a sim. minha internet, aí eu botei no meu 4G. Tá. Desculpe. Se for sobre a questão da portaria, foi como o Renan, né, trouxe inicialmente aí, que a gente está estudando essa portaria, já teve uma reunião hoje dos conselhos federais, todos os conselhos, com o Ministério da Saúde, até para poder avaliar uma retificação dessa documentação, porque tem muitas coisas que estão orientando na portaria que elas acabam divergindo um pouco até das nossas questões éticas. Então, assim, a gente não tem nem como informar se essa é uma prestação de serviço que vai ser via telefone. Isso não está explícito na documentação. Não está explícito para a gente se vai ser a prestação de serviço presencial. Então, assim, são várias questões que elas não foram muito nítidas dentro dessa portaria, que aí os próprios conselhos, eles foram fazer uma reunião com o Ministério da Saúde para poder obter essa informação. Agora, outra dúvida, se o profissional ele tem o telefone como uma TICS, né? E aí, pensando no telefone na questão de desde utilizar para mensagem de texto, utilizar para ligação ou utilizar para videochamada, o telefone ele vai ser uma tecnologia usada dentro da perspectiva da Resolução 11 de 2018. Né? Então, a gente já trouxe aqui diversas vezes nas lives, no nosso bate-papo, que TICS não é só o atendimento de videochamada. Tudo que envolve tecnologia de informação e comunicação para aquele paciente é o que eu vou utilizar. Então, às vezes, eu posso colocar que a minha TICS a ser utilizada é o telefone, mas aquele meu paciente não se adequa a utilizar o serviço da TICS via de usar, por exemplo, uma videochamada pelo computador, né, para ele. E aí eu vou ter que me adequar a prestar esse serviço também via computador. Então, tudo isso tem que ser pensado não só na perspectiva do profissional, mas também o profissional compreender qual é a acessibilidade deste meu paciente para a prestação desse serviço, né? Perfeito. Importante, não é, Kátia? Registrar que se eu for atender online, eu preciso me cadastrar na plataforma EPSI. Sem esse cadastro, Sim. eu não vou poder ir lá e atender em nenhum meio de tecnologia da informação e comunicação. Certo? Uhum. Aí temos algumas perguntas que foram mandadas aqui naquela interrogação. Certo? Psicólogos
eu acabei já falando isso. Psicólogos que optarem pelo atendimento por telefone também devem fazer o cadastro no site? Meio que eu já acabei Sim. de falar isso, né? É É, obrigatório. Na verdade, tudo que envolve tecnologia de informação e comunicação, por exemplo, eu vou trabalhar com o meu paciente e aí eu vou trabalhar por correio eletrônico, que é o e-mail, né? Eu tenho sim. que cadastrar, porque isso é uma prestação de serviço que eu estou levando uma informação e estou comunicando a esse meu paciente sobre uma proposta de trabalho, de serviço prestado para ele da psicologia, né? Então, eu tenho que executar esse cadastro. Essa pergunta está sendo muito frequente, Kate. No privado mandaram várias vezes. E aqui no chat também colocaram. Eu tenho pacientes, são poucos. Eu só vou atender por ligação porque são idosos, não mexem na internet. Eu tenho que me cadastrar? Tem que se cadastrar. Fez o formato de. Porque, assim, o que as pessoas não compreendem que o que, na verdade, assim, o nome da resolução não é atendimento online, né? Então, as pessoas, elas acham que porque fala atendimento online e eu, tecnicamente, só posso cadastrar se eu fizer videochamada. O nome da resolução, ela fala instituir normas sobre tecnologias de informação e comunicação. E aí, quem acessa a resolução 11 de 2018, lá nos considerando, vai ter explicando que você precisa compreender quais são as tecnologias de informação e comunicação. Então, coloca site, e tem alguns profissionais que têm, às vezes, alguma plataforma, né, dentro de site. Então, site, videochamada, ligações, mensagens de texto, tudo isso são tecnologias. Eu levo uma informação através de uma tecnologia. E, na maioria das vezes, ela está elencada, a maioria delas, né, são elencadas diretamente com a internet. Mas, por exemplo, o telefone, se eu posso utilizar ele sem necessariamente a internet, mas ele é um material que eu levo, um aparelho que eu levo uma informação e comunico à pessoa aquilo que ela quer ouvir ou vou ouvir o que ela quer me passar. Então, o telefone, ele é, né, uma tecnologia de informação e comunicação. Perfeito. Existem algumas perguntas que eu vou fazer, não é? Você já contemplou na sua fala, mas as profissionais mandaram um número significativo, certo? Às vezes para a gente que estamos discutindo diariamente, não é? É tudo mais simples. Aí eu vou refazer aqui algumas perguntas. Teve uma especial aqui que eu não entendi muito o contexto. A psicóloga que mudou para um estado, para outra cidade no mesmo estado, eu entendi isso. E ainda não se inscreveu no CRP, onde atualmente está residindo. Esta poderá fazer inscrição para atendimento online agora com a demanda da situação de pandemia? Teve uma outra pergunta muito similar a essa. Sim, Quer que eu faça o sim. bloco da outra ou prefere Pode, responder essa? pode fazer. Meu CRP é na Bahia. Eu tenho uma proposta para trabalhar em outro estado. Tenho que mudar meu CRP para outro estado também? Eu entendi que isso está ligado ao atendimento online, não é? Sim. Nós até trouxemos um pouco dessa dúvida na semana passada. O profissional que vai realizar o atendimento online, ele tem que estar cadastrado tanto no regional, tanto a inscrição dele no regional a qual o estado que ele reside, como também no sistema do EPC. Então, se eu recentemente mudei para um outro estado, eu vou solicitar uma transferência, né? Então, eu não posso ficar para sempre com o meu CRP do regional de origem. Eu mudei de cidade, eu tenho que solicitar essa transferência dentro das especificidades de cada profissional. Tem profissional que às vezes é provisório, tem profissionais que é a mudança definitiva mesmo, e aí tem a opção ou de carteira secundária, né, para esse período provisório, ou a transferência definitiva.
Neste caso, no sistema do EPC, o profissional ele também tem que fazer essa solicitação de inscrição no regional a qual ele está pertencendo. Então, se eu mudei para o outro local, para o outro estado, quando eu for fazer essa solicitação de transferência, eu tenho que comunicar lá que eu tenho, se eu já tenho cadastro no EPC, que eu tenho um cadastro no EPC e que esse cadastro ele precisa ser atualizado para o regional atual. Agora, se eu ainda não fiz essa solicitação, o meu cadastro vai permanecer no CRP de origem, que aí, no caso, se for do estado da Bahia, permanece no estado da Bahia, né? Então, o profissional, ele mudou também de cidade, ele também faz essa solicitação. Claro que, durante esse processo de transferência para outro regional, existe um período específico que você tem, né, para se adequar a essa mudança. Então, você pode aí atender com o CRP do regional atual por um período específico até executar essa alteração. E, geralmente são 3 meses, né, que o profissional consegue fazer essa alteração aí para o outro regional. Importante falar sobre a Resolução 7 de 2015, que versa sobre isso, não é? É uma resolução do CRP 03, que, por exemplo, eu fui convidado para trabalhar, não é? Por exemplo, no Rio de Janeiro. Então, eu vou passar 2 meses no Rio de Janeiro. O prazo máximo, na verdade, são 90 dias, não é? Como o Cat trouxe. Então, se, por exemplo, eu percebo que eu vou ficar mais do que 90 dias no Rio de Janeiro, eu preciso procurar o CRP do Rio de Janeiro e fazer a minha inscrição secundária. Essa inscrição secundária, gente, não gera nenhum custo. Você não vai pagar nada ao CRP do Rio de Janeiro. Você continua sendo uma psicóloga inscrita na Bahia com outro número de CRP de inscrição secundária para o Rio de Janeiro. Se um dia você perceber que você vai ficar lá no Rio de Janeiro o tempo todo, que você não vai voltar para a Bahia, você pode cancelar o registro da Bahia e fazer a transferência para o CRP do Rio de Janeiro. E aí você passa para o processo de jurisdição do Rio de Janeiro. E aí as anuidades, todas as questões são por lá. Então existem essas duas modalidades, ou transferência ou inscrição secundária. Aqui na Bahia é muito comum inscrição secundária para profissionais que atuam em Juazeiro e Petrolina, porque uma ponte separa as duas cidades. Então a gente tem Paulo Afonso e outra cidade lá que eu não lembro de Sergipe agora. Tem alguma cidade também perto de Minas também, que as pessoas ali na região sudoeste, por ali também costumam ter secundária, porque ali tem Bahia e Minas bem próximo também. Então, às vezes, o profissional também acaba tendo essas duas inscrições. Perfeito, perfeito. Algumas pessoas, Kátia, estão perguntando sobre a portaria do Ministério da Saúde. Eu vou recomendar às colegas que esperem a gente postar o vídeo no YouTube, que a gente já conversou sobre isso hoje com o nosso presidente Renan Vieira. E também está salvo no Stories. Assim que a gente finalizar essa live, vocês vão poder ver por 24 horas pelo Stories do Instagram. E a primeira fala de Renan foi voltada para essa temática, certo, gente? Teve muitas perguntas também aqui na interrogação, que só eu posso ler, destinadas à portaria. Aí, tem 2 perguntas que estão similares, eu vou fazer em bloco. Diante de uma emergência, o psicólogo pode atender presencialmente, tomando as medidas de proteção? E aí, a outra pergunta também fala de emergência. Eu posso atender emergência agora, pelas TICs, nesse tempo de pandemia? Pela nova resolução, né, a 04 de 2020, você pode atender, né? Mas nós, enquanto regional, recomendamos, né, que dentro da resolução 11 de 2018, ela já trazia essa orientação de que situações, por exemplo, como crise, são situações que, por mais que você tente ofertar esse serviço no formato online, a pessoa vai ter a necessidade do contexto presencial. Então, é importante que se tenha uma rede. Às vezes, você não sabe se a pessoa, de fato, que quando você atende, está numa situação de crise. Pode ser que ela ligue e na prestação do seu serviço ela tenha essa demanda.
você, enquanto profissional que oferta esse serviço, precisa ter uma rede aí dentro do os serviços de saúde, eles não fecharam por completamente, e você vai precisar direcionar essa pessoa para o atendimento presencial. Né? Então, são situações que, por mais que a resolução agora flexibiliza, vai muito da ética do próprio profissional compreender que uma situação de crise exige um manejo presencial, exige talvez uma medicação, exige talvez passar com um psiquiatra, ou às vezes exige do próprio profissional de psicologia fazer a acolhida ali presencial para o paciente manter-se mais estabilizado. Então, nós, enquanto regional, compreendemos que é necessário que o próprio profissional entenda a realidade e especificidade de cada paciente a qual você atende, né? Então, hoje nós temos aí muitas pessoas oferecendo. Coloca que o tempo limite é 20 minutos. E aí, se a gente for pensar na perspectiva, por exemplo, de um plantão psicológico, que você fica lá disponível, muitas vezes 20 minutos não vai ser suficiente para você fazer uma acolhida de uma escuta de uma pessoa, né? Às vezes você pode ficar 1 hora com ela, 1 hora e meia. Tem pessoas que, às vezes, a depender da demanda de urgência no plantão psicológico, chega a ficar até 2 horas. Então, assim, isso também é uma situação que o próprio profissional vai ter que se adequar. Porque, assim, eu até compreendo, e nós, enquanto conselho, a gente compreende que o fluxo hoje, ele fugiu um pouco da nossa rotina, né? Estamos aí tendo que aprender, algumas pessoas, a utilizar tecnologias, os pacientes utilizarem tecnologias, né? Então, tudo isso é um processo de readequação e que o profissional também vai ter que entender, a partir da sua postura ética, do seu código de ética, o que é adequado para o seu paciente. Né? Então, é importante que o profissional compreenda aí que ele tenha que manter essa rede para esses casos emergenciais aí em situações de crise, né? Como foi citado. Perfeito. Algumas pessoas perguntaram se elas podem atender fora do Brasil, já que está liberado o atendimento psicológico online. Olha, elas têm que cumprir o procedimento ético. O IP dela tem que ser registrado aqui no Brasil. Agora, se o paciente dela está fora do Brasil, não há nenhum impedimento em relação a isso. Mas o cadastro do profissional tem que estar inscrito no regional, né, a qual ele é ativo aí, ele é adimplente. Então, isso não há um impedimento. O que tem que ser feito eu resido no Brasil, faço minha inscrição no cadastro do EPC, esse cadastro e a minha tecnologia, o IP dessa minha tecnologia que eu vou usar, ele tem que ser no Brasil. Tem uma pergunta que está rolando bastante aqui, que eu quero responder, que é uma que fala sobre o home care, né? Na verdade, não há um impedimento sobre essa questão, desde que seja feito aí as medidas de segurança adequadas. Fala assim que ele atende no formato home care, pode ter um impedimento em relação a isso. As orientações foi recomendado para os gestores, né, através de documento emitido pelo CFP, que fosse suspensos atendimentos presenciais. Agora, se o profissional ele toma as medidas adequadas de segurança, de higienização, conforme a Organização Mundial da Saúde prevê, né, quando for fazer esse atendimento, ter aí o distanciamento de pelo menos 1 metro, trazer para esse paciente, utilizar a máscara de proteção, tudo isso é importante. E avaliar também as questões dos quadros clínicos, né? Se porventura esse paciente tem familiar que está apresentando sintomas
é uma situação que o próprio profissional também vai ter que avaliar se isso é ali naquele contexto são sintomas relacionados ao Covid-19. Então, ele vai ter que orientar tanto a família desses atendimentos, aí desse paciente a qual ele tem, como outras demandas, né? Perfeito. Existem algumas perguntas aqui no privado que eu vou fazer agora que vou associar às outras. Estão perguntando se o WhatsApp é uma forma de atendimento online. E se é possível usar o Google, o Hangout, não é? O Google Meet, algum chat, se é um tipo de chat seguro. É porque eu queria recomendações de como atender, certo? Olha, certo. Não há nenhum impedimento sobre essas plataformas, sobre esses aplicativos. O que é importante o profissional fazer entra lá e vai pesquisar as configurações relacionadas a esse aplicativo. Se esse aplicativo tem criptografia de ponta a ponta, se esse aplicativo vai conseguir garantir o sigilo deste seu atendimento, se esse aplicativo tem dificuldades em relação à conectividade, quais são as informações específicas deste material, deste aplicativo, né, que na verdade a pessoa quer utilizar. Então, assim, não há um impedimento. E aí eu trago novamente a informação como a gente já trouxe em algumas lives. O conselho, ele não orienta uma plataforma específica. Isso é de total liberdade do profissional. E aí torno também reforçar a questão do paciente. Eu tenho que pensar nas minhas tecnologias de informação e comunicação que consiga abranger também a necessidade do meu paciente. E também que seja de fácil acesso de manuseio, tanto para mim quanto o meu paciente. Se eu achar que o WhatsApp é conveniente, eu vou lá e acesso a informação de como é a configuração do WhatsApp, quais são as medidas de segurança que eu posso utilizar, se eu vou usar o computador, o Hangout pelo computador, se o meu computador tem antivírus, se isso protege, como que é as informações do Hangout, se ele tem criptografia de ponta a ponta. Então, tudo isso, quem tem que pesquisar é o profissional. Porque aí, na verdade, a gente não tem como orientar, olha, essa é a plataforma melhor. Por exemplo, porque tem até plataformas que o profissional paga para poder ter divulgação, ter prontuário online, diversos benefícios aí para ele usar esse serviço na modalidade online. Perfeito. Kátia, existem algumas outras perguntas que estão sendo feitas aqui, que aí a gente encerra esse bloco, né, para a gente se preparar para a finalização, certo? A pergunta que eu vi aqui no privado seria destinada à questão: qual é o critério de avaliação que vocês da comissão utilizam para saber se eu vou estar aprovado ou se eu vou estar reprovado para poder fazer esse tipo de atendimento? E se por acaso eu for aprovado, eu tenho que pagar mais para o conselho em relação a isso? Não, o profissional ele não paga nenhum valor a mais por essa prestação de cadastro, pela inscrição do cadastro, né? O profissional ele tem que fazer o cadastro porque é uma obrigatoriedade para a prestação desse serviço, né? A resolução diz que ele tem que fazer essa inscrição porque ele vai ofertar esse serviço. Em relação... Espera aí que passou um pouquinho o carro aqui. Em relação à questão do serviço, se eu tenho que pagar um valor a mais, não. Mas eu tenho um período de validade desse cadastro, né? Então, eu fazendo o cadastro, ele vai ter uma validade de 1 ano e eu posso refazer este cadastro para que ele prorrogue por mais 1 ano e assim sucessivamente. O que o profissional tem que estar atento eu me inscrevo, tem esse período de validade de 1 ano, quando se aproximar dessa validade de 1 ano, o profissional realizar essa atualização e refazer esse cadastro dele, porque às vezes o profissional, por exemplo, começa atendendo via smartphone, telefone,
e aí ao longo desse percurso ele achou que seria interessante ele incluir que ele também oferta o serviço utilizando tablet e também o PC, o computador. Então, ele vai atualizar essas informações. Por isso que a cada um ano, essa solicitação de renovação de cadastro. Os critérios novos, eles têm os iniciais, que a resolução exige que o profissional está inscrito no conselho, está adimplente, né, e não ter nenhum processo ético. Outra exigência que nós, enquanto regional, analisamos para a questão do cadastro é a questão do preenchimento, né? Porque no preenchimento, quem acessar o site do CRP03, em orientação, atendimento online, vai ver lá que tem uma sequência de informações dizendo algumas coisas elas que precisam ter escritas no texto, né? Então, assim, eu preciso colocar qual é a abordagem, e aí quando uma dúvida que chega muito frequente é a fundamentação que eu tenho que colocar, eu colocar autores, né? Eu colocar a fundamentação teórica, científica? Não, gente, a fundamentação é você colocar qual é a abordagem que utiliza, qual se vai atender criança, está ciente que esse serviço só vai ser prestado por autorização dos responsáveis, se eu vou prestar o serviço a emergências ou desastres, que eu não vou prestar serviço para emergências e desastres, que eu não vou prestar serviços para situações de violência. Então, esses textos específicos, eles já estão orientados lá no site do CRP para o profissional inserir e acrescentar essa informação na fundamentação. Agora, tem outras solicitações que o profissional ele tem que colocar, porque isso são do fazer dele. Então, ele vai ter que colocar qual é a abordagem, né? Se ele tem um público específico para atendimento. Isso são isso são informações que o profissional coloca na fundamentação. Perfeito. Há algumas perguntas, né? Tem algum link da plataforma, eu digitei aqui, tá? É só dar um print, depois tentar colar. E é importante lembrar que lá no site do Conselho tem uma aba orientação. O primeiro item é atendimento online. Lá tem tudo isso aí que vocês perguntaram, assim, de link da plataforma, as resoluções, tem tudo lá, certo? E aí uma pessoa perguntou aqui, Kátia, o profissional que está inadimplente, não consegue atendimento telefônico com CRP, o que é que pode fazer para conseguir o cadastro? Precisa passar um e-mail, né, para a comissão, e principalmente a diretoria tem recebido muitas solicitações para que a gente mande os boletos, não é? Porque assim, o financeiro está com uma demanda muito grande, então a gente tem se dividido aí para mandar esses boletos para vocês de quem esqueceu de pagar anuidades de anos anteriores. Que inadimplência, lembrando, só são os anos anteriores. Se você está com boletos abertos desse ano, de 2020, você não é considerado inadimplente, certo? E aí a última pergunta, Kátia, é quando tem erro de cadastro feito pelo CRP, aí não consigo continuar fazendo cadastro, o que é que eu devo fazer? Você Olha, eu não... como essa? Na verdade, assim, o que a gente tem recebido, às vezes, de informação do profissional é que ele não consegue dar seguimento no cadastro, né? Porque tem algumas pessoas que acham é só eu ir lá fazer a busca do meu cadastro e aí depois que eu fizer a busca desse meu cadastro, eu vou lá, acesso e aí tá tudo ok. Não. Acessou essa informação, você vai receber um e-mail. Nesse e-mail, você vai clicar no link e, a partir dali, começa as informações para você preencher o cadastro no sistema do EPT, que é onde tem a fundamentação, quais são os dispositivos que utiliza, quais são os formatos de prestação de serviço que vai ser executado, se o profissional tem redes sociais que ele divulga esses serviços, ele vai incluir lá qual é o nome das redes, né? Então, todas essas informações na segunda etapa do cadastro. Agora, entendi aqui agora o que é que ela diz. Diz que falta informação do CRP. Então, aí tem que entrar em contato mesmo com o CRP via e-mail,
E aí, de preferência, se puder printar a tela para a gente saber o que está acontecendo, eu acho, é interessante. Coloca aí, Luan, para mim o e-mail da comissão, porque aí ela manda a cópia a informação para o e-mail, que às vezes pode ser alguma informação de atualização cadastral mesmo, né? E aí a atualização cadastral, o pessoal do atendimento, ou interessante também ela entrar no site do cadastro para poder verificar se os dados dela estão atualizados adequadamente, porque às vezes pode estar alguma informação divergente e isso não consegue finalizar aí o cadastro na plataforma EPC. Certo? Eu estou digitando o e-mail conforme Kátia pediu. E aí eu vou aproveitar esse momento, né, Kátia, para agradecer a sua presença mais uma vez, tão rica e trazendo informações que a gente precisa para conduzir nossos atendimentos nesse momento. Quero registrar para vocês que quando acabar essa live, a gente já vai divulgar para vocês a programação de lives de abril, uma campanha linda sobre saúde indígena que o plenário aprovou. Isso mesmo. Então a gente tem lives sensacionais com palestrantes da área, pessoas que atuam na área há muitos anos, certo? E a pergunta que fizeram aqui, essa live ela fica disponível por 24 horas e ela vai para o canal do YouTube, certo? A gente já conseguiu avançar em algumas coisas, a gente vai postar cada uma separada no canal do YouTube, se vocês quiserem consultar. Quem quer saber sobre a portaria do Ministério da Saúde precisa acessar a primeira live de hoje, que a gente deixou tudo lá evidente. Eu acho que no mais seria isso. Muito obrigado pela parceria, Kátia, nessa live. Tá com você a fala aí de despedida. Obrigado às profissionais e os profissionais que estiveram presentes, os estudantes, as e os estudantes de psicologia, a sociedade civil que veio aqui tirar dúvidas também. Contem conosco, contem com o CRP03 para o que precisar. Ó, está elogiando aqui. Catiana é show, muito competente. Concordo muito, plenamente. Obrigado. Obrigada aí a todo mundo, né, que tem participado bastante com a gente, tirando dúvidas em relação ao atendimento online e as diversas TICs. Né? Eu acho que isso é muito importante, a gente estabelecer esse diálogo com a categoria, até porque, às vezes, por mais que a gente orienta, divulga todas essas questões nas nossas redes, tem muitos e muitos que ainda estão no formato de trabalho home office, que às vezes não consegue acessar frequentemente, mas pode bater esse papinho aqui com a gente, esclarecer algumas dúvidas. Claro que algumas informações elas vão ser pertinentes à consulta mesmo no site, porque assim, na live não dá para a gente colocar muitas informações, né? A gente tenta aí trazer as dúvidas que estão sendo mais frequentes para os profissionais. Então, assim, a categoria que tem participado com a gente e também a sociedade, de modo geral, que também tem tirado isso aí, e vamos construindo aí, tirando dúvidas, ainda vão surgir muitas dúvidas sobre as TICs, e aí a galera aí levando para a gente, trazendo essas informações até para a gente, enquanto comissão dos psicólogos para atendimento por meio online da TICs, né? A gente conseguir aí proporcionar para que eles consigam prestar esse serviço de forma ética, técnica e com qualidade. Algumas coisas a gente não consegue realmente orientar, né? Que eu acho que é o mais frequente do pessoal, que é quais são as plataformas. Isso a gente deixa muito independente, o profissional vai escolher qual é a melhor plataforma, qual é a melhor kit para ele utilizar. E qualquer dúvida, manda mensagem para a gente nos e-mails aí, tem lá no site. Luan colocou alguns e-mails específicos na live. E um abraço para todas e todos. Né? Se tiver mais informações, semana que vem estamos de volta aí para bater um papo sobre o serviço do atendimento online.
Como o Renan trouxe a proposta que na semana que vem a gente venha com alguma convidada da Comissão de Orientação e Fiscalização. Isso. Que aí vai trazer essa questão que Cátia está discutindo perfeitamente, mas numa proposta mais de orientar e fiscalizar mesmo, como andam as práticas profissionais. Aí, na seguinte, a gente pode pensar também na comissão de ética, né? Como a gente já vinha discutindo, né? Que seria uma questão também importante a gente trazer aqui. E aí, pessoal, tem uma questão que a gente está fechando os temas da semana que vem pela disponibilidade das palestrantes, mas estaremos também aqui com a nossa campanha Sextou com o CRP03. Só registrar que a nossa vice-presidenta Yara está aqui acompanhando. Muito obrigado, Yara, pela presença. Estamos juntas e juntos. E até a próxima, Cati. Obrigado, viu? Até mais. Tchau. Boa noite a todas e todos. Tchau, gente. Obrigado aí, viu? Tchau, tchau.